Irmão, sem perda de tempo, gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler 12 versículos apenas. Mateus capítulo 5, versículo 43 e versículo 44. É o ensinamento de Jesus, o contraste da doutrina de Jesus e a lei. Aqui duas coisas, irmãos, estão se encontrando. Quais são as duas coisas que estão se encontrando? A lei e a graça. A lei e a graça são duas coisas iguais? Não. A lei, ela é o quê? Organizacional. E a graça é o quê? Existencial. Tem diferença nisso? A lei é para o homem encontrar o seu limite e o limite do outro homem. E o amor é para nós tratá-los bem, tornar essas pessoas felizes, ser feliz também, porque quando se semeia o bem, o que é que se colhe? O bem. Então nós estamos diante de a ordenança da lei e uma palavra de amor, uma palavra de graça. E aí a gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, ele disse em algum lugar aqui na Bíblia o seguinte: Moisés trouxe a lei, mas eu os trouxe a graça e a verdade. A lei não é a graça e nem a verdade, porque a lei é organizacional e a graça e a verdade são coisas existencial. Amém? Será que isso é uma coisa fácil, irmão? O que Jesus está pedindo? Olha o que é que Jesus está pedindo. Vocês aprenderam. Quando o texto diz assim, ouvistes o que foi dito, ele está dizendo, ensinaram isso a vocês. Treinaram vocês nessa prática. Ensinaram a vocês isso aqui. E o que é que tinham ensinado aquele povo? O que é que eles tinham aprendido? Jesus diz, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Nessa tradução que a Raquel leu tem, amarás o teu próximo e o que, Raquel? Odiarás o teu inimigo. Bem, odiar o inimigo, ninguém precisa de igreja para isso. Ninguém precisa de lei para isso. Naturalmente as pessoas odeiam não só o inimigo, mas aqueles que desaponta a elas. Precisa de lei para uma pessoa odiar o seu inimigo? Talvez precise de lei para ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas odiar o seu inimigo, isso aí acontece espontaneamente. Mas a pergunta é, por que que o ódio flui espontaneamente e o amor não? Seria o ódio mais forte do que o amor? Mais poderoso do que o amor? Seria o ódio mais abundante do que o amor? Mais acessível do que o amor? Seja lá o que for, o homem, a mulher, o ser humano está muito mais capacitado, habilitado, apto a odiar do que a amar. E hoje à noite a nossa interrogação é essa.
Diante dessas palavras de Jesus, nós vamos meditar sobre isso. Eu torno a dizer as palavras de Jesus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Só Jesus Cristo poderia dizer tais coisas. Existe um psicólogo muito famoso, escritor famoso, chamado Augusto Cury. E ele crê fielmente que a palavra de Jesus é divina, exatamente por textos como esse. Ele diz que a mente humana não poderia conceber uma doutrina que contrariasse toda a estrutura humana. Porque a mente humana e a natureza humana não está buscando nada que se oponha a ela, mas algo que favoreça a ela. E nem Moisés, e nem a lei pode dizer algo semelhante àquilo que Jesus está ensinando. E eu faço questão, irmão, de repetir tantas vezes, for necessário essa noite, o versículo 44 de Mateus capítulo 5. As palavras de Jesus ao nosso coração. O ensinamento de Jesus para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos. Observe mais uma vez comigo. Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Quer dizer, fale bem daqueles que falam mal de você. Olha aí que coisa. As pessoas estão falando mal de vocês, fale bem delas. O que mais ele diz? Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Que coisa, né, Rosângela? Que coisa, né, Ângela? Hein, Rita? Aqueles que falam mal de você, você deve falar bem deles. Aqueles que vos perseguem, vocês devem orar por eles. Aqueles que lhe maltratam, vocês devem amar. Alguém poderia olhar para isso e dizer assim: Jesus era um apologista, um defensor do masoquismo. É isso que Jesus está propondo, o masoquismo. Mas eu tenho amor próprio. Alguém poderia encarar essa palavra de Jesus dessa forma. E alguém pode receber essa palavra de Jesus como o caminho da salvação e da vida eterna, como encarou Pedro. Senhor, teu discurso é duro, teu discurso não vem nos favorecer, teu discurso não nos faz relaxar, não nos faz se sentir bem, o teu discurso não nos deixa em boa situação, o teu discurso é duro. Senhor Jesus, tu manda nós falarmos bem daqueles que nos falam mal. Tu manda, Senhor Jesus, nós amarmos aqueles que nos perseguem, os nossos inimigos. Eu não posso viver dessa forma, eu não posso suportar uma vida assim. E a Bíblia diz, irmãos, que a mensagem de Jesus não era uma mensagem desejável. Não era uma mensagem que fazia cafuné no pecado humano. Não era uma mensagem que embalava com cântico de ninar um espírito e uma alma pecadora. Era uma mensagem que destruía a natureza do pecado no homem. E quantos estão dispostos a deixar o seu pecado? Quantos estão dispostos a pararem de fofocar?
Quantos estão dispostos a parar de odiar, de se afastar, de evitar? Quantos estão dispostos a se entregar, a se doar, a ser bom com aquele que lhe faz o mal? Muitas pessoas, diz a Bíblia Sagrada, que ao ouvir tais ensinamentos de Jesus, davam as costas e murmuravam. Duro esse discurso. Quem pode resistir? Mas, irmãos, da mesma forma que alguém encara o discurso de Jesus, a mensagem de Jesus, a poesia de Jesus, a pregação de Jesus, como uma palavra dura, na mesma proporção, alguém olha para essas palavras e diz: não existe outro para quem eu possa ir, não existe uma outra mensagem que eu devo ouvir, porque só este e só as palavras dele me proporcionam a vida eterna, me levam aos caminhos da vida eterna. Você pode olhar para a mensagem de Jesus e encontrar apenas esses dois extremos, apenas essas duas considerações. Você pode olhar, ouvir a palavra de Jesus e ter apenas essas duas atitudes. E qual é a atitude que você tem adotado? Se você disser que tem adotado a palavra de Pedro, que disse: não irei a lugar nenhum, Jesus, porque essas palavras duras são as palavras da vida eterna. Se você adotar aquilo que Pedro disse, também você terá que provar diante de Deus, que assiste através do homem e assiste através da sua própria divindade. Você terá que provar que daqueles que lhe falam mal, você só fala o bem. Você terá que provar que você é o melhor amigo do seu inimigo. Você terá que provar que você não tem evitado ninguém, se afastado de ninguém, ficado diferente com alguém porque alguém lhe machucou e lhe feriu. Só que as pessoas que têm dito, que adotaram o ponto de vista de Pedro, têm apenas dito que adotaram, mas não podem provar no seu dia a dia. São pessoas com problema de relacionamento, às vezes com o marido, às vezes com a esposa, às vezes com o patrão no trabalho, às vezes com o irmão mais velho, às vezes com o irmão mais novo, às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o irmão da igreja, às vezes com o vizinho. E como nós podemos esconder isso de Deus? Nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu escolho o ponto de vista de Pedro, eu escolho a tua palavra, eu me submeto à tua palavra. O que dirá Jesus dessa afirmação? Será que ele dirá: sim, bom servo, sim, boa serva, eu tenho visto as tuas obras, e elas são boas. Eu tenho visto o teu doar, eu tenho visto o teu negar das coisas pertinentes ao mal, eu tenho visto a tua fidelidade, eu tenho visto a tua santidade, a tua pureza. Ou será que ele vai apenas dizer: por que que tu me louvas com o lábio, e quando o coração está longe de mim? O que Jesus dirá? Jesus também tem um ponto de vista, irmãos, em relação a nós. Nós temos um ponto de vista em relação aos ensinamentos de Jesus.
Mas, em contrapartida, Jesus também tem um ponto de vista em relação a nós. E quer saber de uma coisa? Se Jesus quisesse, poderia nos enganar, coisa que ele não faz, a sua natureza não permite. Mas, se nós quisermos enganar a Jesus e a Deus, é simplesmente impossível. Mas veja que grau de loucura chegou o homem, ele não pode enganar a Deus. Porque Deus olha por fora, olha por dentro. Conhece o deitar, conhece o levantar, conhece os pensamentos, conhece as palavras antes que ela venha à boca. Conhece um ano à frente da vida daquela pessoa, 10 anos na frente. O Senhor é onisciente, Ele sabe o dia e a hora que vai morrer, aonde vai morrer, Ele sabe de todas as coisas. Quem poderá se esconder da presença do Altíssimo? Mas ainda assim, com todo esse conhecimento teorizado, com toda essa informação que o homem tem acerca de Deus, ele se coloca diante de Deus em condição de mentira, em condição de hipocrisia, coisa abominável ao Senhor. Ele não consegue cumprir aquilo que devota a Deus, aquilo que faz voto a Deus. E por isso mesmo, ele acumula apenas condenação ao invés de salvação. Aqui mais uma vez nós lemos: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, você já pensou se o evangelho dependesse só disso aqui, quantas pessoas iriam ao inferno? Você consegue mensurar isso? Digamos que o evangelho não prevesse que uma pessoa tem que pregar, tem que impor as mãos sobre os enfermos, para eles ficarem curados. Digamos que o evangelho não tivesse nos direcionando a libertar aqueles que estão cativos dos espíritos imundos, e etc, etc, etc. Imagine que o evangelho fosse apenas o versículo 44 de Mateus capítulo 5. Quantas pessoas iriam para o inferno apenas porque não conseguem amar os inimigos? Nós estamos falando de um versículo em uma Bíblia de milhares de versículos. Bem dizer aqueles que falam mal de nós, orar pedindo as bênçãos de Deus pelos que nos maltratam e nos perseguem. E aí vamos remeter esse versículo para a nossa vida, porque senão nós não vamos estar fazendo nada aqui. Vamos pegar o nosso nome e vamos dizer: eu amo os meus inimigos. E aí eu vou fazer uso dessa palavra dizendo: eu, Edson, amo os meus inimigos. Aí depois eu vou fazer uma outra pergunta: eu falo bem daqueles que falam mal de mim? Terceira pergunta: eu oro pedindo as bênçãos de Deus para aqueles que me maltratam e aqueles que me perseguem? Se a minha resposta for não a qualquer uma das três perguntas, eu já me encontro em quê? Em condenação. E a primeira pergunta, irmão, já leva um monte para condenação. Porque
sendo muito sincero, dificilmente um ser humano ama o seu inimigo. Dificilmente. Eles não querem confessar com a boca, mas a atitude denuncia. Eles podem até dizer com a boca, mas eu amo o meu inimigo. Mas a atitude denuncia que não é verdadeira a afirmação. Eu amo meu marido, mas eu não trato ele bem. Eu não digo palavras doces a ele. Eu não tenho paciência com ele. Pontinho, 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 reticências. Eu amo meu filho, mas eu espanco todo dia. Eu amaldiçoo com palavras do tipo: você não presta, moleque. Seu danado. E tem muitos pais que nem imaginam o que é que estão dizendo aos filhos com a palavra danado. O que é que quer dizer a palavra danado? Condenado ao inferno. Em outras palavras, a mãe e o pai estão apenas dizendo para os filhos: olha, você está condenado ao inferno. E o pai e a mãe são sacerdotes sobre os filhos. Você é burro, menino. Você é muito burro, rapaz. Eu mandei você fazer assim, você fez assado. Maldição sobre os filhos. Mas diz que ama. Eu amo meu filho, mas a atitude não testifica disso. O pai diz que ama o filho, e aí para no bar, gasta todo o dinheiro do sustento dos filhos com bebida. O filho passa necessidade, vai para um colégio do governo, apanhar das outras crianças que também estão vitimadas pela mesma violência, e o pai diz que ama o filho. A mulher tem nojo quando o marido toca nela. Ai, meu Deus, ai, misericórdia, afe Maria, porque não pode botar o nome de Jesus nessas coisas. E ama o marido. O marido trata a mulher como uma prostituta. Particular, é claro. Não a prostituta de aluguel que está nas praças ou na beira-mar da vida. Particular. E diz que ama a mulher. Eu não entrei nem no nível de igreja, porque aí a coisa fede mais ainda. É ainda mais fedorenta. Atentemos para as palavras de Jesus. Ele diz: a lei manda uma coisa, mas eu digo para vocês, eu, Jesus, o Salvador, o caminho que leva de volta a Deus, a verdade diz a vós, que vocês amem aos vossos inimigos, que vocês falem bem daqueles que falam mal de vocês, que vocês orem pedindo as bênçãos de Deus para aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Aquilo que a gente falou aqui já estava sendo difícil no nível familiar. Nós estávamos falando de esposa, de pai e de filho. Esposo, esposa, pai, filho, irmão e irmã. Já é difícil. Tem irmãos que não se entendem. Tem marido e mulher que não consegue passar um dia, um único dia, de ternura, de amor, de paz. Marido e mulher. Tem pai que não consegue passar um único dia sem violentar o filho. E o marido ainda não é o inimigo. E a esposa ainda não é um inimigo. E o filho ainda não é um inimigo. E o irmão ainda não é um inimigo. E o que um tirano desse, uma tirana dessa, um déspota desse, poderia fazer com o inimigo?
Se já faz mal o marido ou a esposa, se já faz mal o filho ou a filha, se já faz mal o pai ou a mãe. Parece, irmãos, uma coisa simples da Bíblia, que as pessoas passam sem analisar. E as pessoas até decoram isso. Olha, Jesus disse: ama os vossos inimigos. As pessoas nem se tocam que elas estão falando para elas mesmas e estão rejeitando aquilo que elas mesmas estão falando para elas mesmas. Um dia eu estava no ônibus Edson Queiroz e alguém falou um palavrão na frente de uma criança. E foi bem na descida, quando a mãe estava descendo com o filho. Porque a mulher passou apressada e deve ter dado lá uma cotovelada, deve ter machucado, e ele disse algum palavrão lá com ela, por conta dessa colisão, desse atrito corporal. E aí a mãe, cega, como está cego a maioria dos homens, dos seres humanos, das mulheres, ela disse: filho não sei quem, não sei o que, irmãos, ela disse 30 segundos de palavrão intenso. Você não está vendo que tem uma criança aqui? Como é que você diz palavrão na frente de uma criança? Já tinha dito 40 vezes mais os palavrões que a pessoa disse. E não é isso que as pessoas estão falando? Estão fazendo? Brigando com os outros por aquilo que eles fazem. Só que Jesus percebe isso, irmãos. Jesus percebe isso. Jesus é muito lúcido em relação a isso. E o que é que nós fazemos que Jesus não tem lucidez a respeito? Tudo que nós fazemos, Jesus tem lucidez a respeito. Jesus encontra uma cena dessa, típica do ser humano, numa praça. Os homens vieram para executar a lei sobre uma mulher que foi surpreendida em adultério. E a lei dizia que numa situação dessa, a mulher deveria ser levada para fora do arraial e apedrejada até a morte. Mas aí, por sorte dessa mulher, alguém procurou a graça, a verdade, e disse: graça, verdade, caminho e vida. Esta mulher foi surpreendida em adultério. E a lei manda que nessa situação, aqueles que a flagraram apedrejem até a morte. E aí Jesus diz assim: o que é que vocês estão fazendo? Onde é que vocês estão em situação melhor do que ela? Quem foi que disse que o pecado de vocês não é igual ao dela, semelhante ao dela, passivo de condenação igual ao dela? Porque o ser humano, irmãos, ele é doido para vitimar. Mas ele não gosta de ser vitimado. Ele gosta de acusar. Mas ele não gosta de ser acusado. Ele enxerga o defeito dos outros, mas ele não enxerga os seus. E todas as ciências de sabedoria que nós temos no mundo sabem e dizem que tudo que o homem tem diante de si é apenas um espelho aonde ele se enxerga. O que é que Jesus falou a respeito desse espelho? Ele disse: se os teus olhos são maus, então todo o teu ser está em trevas. Se os teus olhos são bons, então todo o teu ser é luminoso. O que é que Tito diz? Tudo é puro para os que são puros. O que é isso quer dizer? As duas afirmações. É que eu estou diante de um espelho. Se os meus olhos são bons, mesmo que eu esteja vendo algo mal, o meu ser está luminoso.
e eu só consigo enxergar a luz. O que é que a segunda afirmação diz? Se eu sou puro, então aquilo que eu vejo, mesmo que seja impuro, não pode me tornar impuro, porque tudo é puro para os puros, mas também tudo é impuro para os impuros. As pessoas dizem assim: eu violentei porque primeiro eu fui violentado. Eu falei mal porque você não sabia o que ela andava falando de mim. Eu não levantei nenhuma oração lá no leito de enfermidade dela, porque sempre me maltratou, nunca me fez o bem. Que justificativa é essa nossa? De que serve essa justificativa nossa para Deus? Qual a justificação que ela nos traz? E nós estamos dizendo isso. Tratei meu esposo assim porque ele mereceu. Tratei minha esposa assim porque ela mereceu. Violentei meu filho, minha filha, porque fez uma travessura. Só que o filho e a filha de fato não fizeram uma travessura. O pai se tornou violento, a mãe se tornou violenta porque o filho feriu o ego do pai e da mãe. O pai não estava preocupado com o filho de fato. Ele estava extremamente aborrecido porque o seu ego foi machucado. Eu não disse para você que não fizesse. Você está pensando que eu sou o quê? Por que você não me obedece? E tudo está em cima dos porquês do pai, e não no verdadeiro risco, e não no verdadeiro cuidado que o pai diz ter da criança. Irmãos, tantas coisas para a gente analisar e o tempo não nos permite. Quantas coisas eu poderia falar aqui? Eu me esforçando para ser breve, ainda sou acusado de tardio e demorado. Mas é porque são muitas coisas que nós, em momentos como esse, temos que nos sentar para analisar. Temos que sentar para limpar de dentro de nós, remover diante de nós, tiramos diante de nós. E vocês perceberam, estão percebendo, que eu ainda nem entrei na estrutura doutrinária de fato do texto. Eu estou apenas dizendo que se a salvação dependesse do primeiro pedido de um único versículo, talvez a maioria não conseguisse a tão esperada salvação. Agora vamos adocicar um pouco esse sermão. As pessoas gostam de dizer coisas do tipo: estou amando. Ou fiz amor ontem com a minha mulher. Fiz amor ontem com o meu homem. Ou, querida, vamos fazer amor. Isso são coisas tão ridículas. Fazer amor. Meu Deus, Deus é amor. E o homem vai fazer Deus. É tão engraçado isso. Seria mais correto dizer: vamos fazer sexo. Ou, eu estou tendo um sentimento de atração por essa pessoa. Eu estou tendo um sentimento de atração por essa pessoa. Seria mais correto do que dizer: eu estou amando, ou vamos fazer amor. O amor é divino. Quem é capaz de fazer algo divino? O sol é divino. Quem faz o sol? O ar que nós respiramos é divino. Quem faz o ar que nós respiramos? As árvores são divinas. Quem pode fazer? A vida é divina. Quem pode fazer a vida? Se o homem pudesse, não morreria.
E é tão deprimente para o homem quando ele percebe que está morrendo, ele usa todo o seu recurso, todos os melhores médicos, ele faz tratamento, ele faz o possível e às vezes até o que está impossível, as suas condições ele faz para viver, mas ele não pode, porque a vida não é feita, ela é dada, ela é divina, ela entra no corpo e ela sai do corpo. Não compete ao homem decidir o momento do seu nascimento e o momento da sua morte, e nada que o homem faça para continuar vivo é de fato eficiente. O homem não pode fazer as coisas divinas. O máximo que ele pode fazer é impedir que as coisas divinas aconteçam na vida dele. Isso o homem pode. Você quer ver? O homem não pode fazer o sol, mas ele pode criar paredes, telhas e portas e impedir que o sol toque nele e faça parte da vida dele, não pode? Ele também pode abrir a janela, abrir a porta, ou afastar uma telha e o sol, um raio de sol, pode entrar no seu ambiente de vida através dessa abertura que ele deu. Então vamos considerar essas nossas afirmações tolas. Essas afirmações que na verdade são produtos de uma mente que não passa de um gravador. Uma mente incapaz de perceber a realidade na qual está inserida, na qual vive. Vamos olhar para o que temos dito. E nós temos dito muitas mentiras. Temos dito muitas bobagens. Temos falado muitas coisas que não passam de palavras torpes, o qual a Bíblia diz que nós não devemos falar. O que há de revelador nessas palavras que eu citei? Estou amando, vamos fazer amor. O que há de revelador nessas afirmações? A primeira coisa que eu quero ressaltar é que em ambas as frases nós encontramos a afirmação do fazer. E o amor, quando é feito por mim, quando é feito por você, quando é feito por qualquer homem ou qualquer mulher, ele é um amor artificial. Amém? Considere isso. Medite sobre isso. Se é algo que eu posso fazer, então é artificial. Porque das minhas mãos e do meu fazer, do meu trabalho, não pode sair nada artificial. Veja que Paulo, ele estava em estado de amor, mas ele observou uma coisa, não era ele que estava fazendo. O que ele disse? Não sou eu que faço, Cristo faz em mim. O que é que ele diz? Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. O que é que Jesus, em pleno estado de amor, disse? Eu e o Pai somos um. O que eu faço é o Pai que está fazendo. Porque eu e ele somos um. O homem não tem competência para amar. E o homem não pode pegar uma formazinha ou um instrumentozinho qualquer e dizer, eu vou fazer amor. Eu vou confeccionar amor. Tudo que o homem fizer, tudo que vier do fazer do homem certamente será artificial. Portanto, tudo que vier do homem é falso. E aí vamos considerar a primeira coisa. Todo o nosso fazer é falso. E principalmente o nosso fazer amor. O nosso amar. Talvez nesse primeiro momento você não vá chegar ao alcance daquilo que eu estou querendo dizer. Mas se você for uma pessoa crente e não cética, você vai perceber
com clareza o que eu quero lhe dizer. Em segundo lugar, tudo aquilo que fazemos pede de nós um descanso. Amém? Todos aqui trabalham, não trabalham? Esse trabalho pede descanso? Pede. Quem é mais antigo aqui no trabalho? Talvez o Edinho. Quantos anos você trabalha, Edinho? Uns 40 anos? 40 anos que ele trabalha. Imagine a pergunta que eu vou fazer ele agora, se ele pode responder de uma outra forma. Você poderia trabalhar 40 anos sem descansar? Férias, rescisões, noites de sono pesado, e tão pesado que a mulher olha, meu Deus, será que ele se levanta? Está dormindo que nem uma pedra. Muitas vezes dormindo na cadeira, porque está descansando, está num estado contrário ao estado que lhe levou a essa condição, está em relaxamento, e todo relaxamento é contrário ao trabalho. E se o nosso amor é um trabalho, será que nós podemos amar por 40 anos? Beijar é um trabalho, é uma atividade. Quem pode beijar mais de 24 horas? Uma hora você tem que parar para tomar água e comer alguma coisa. E o beijo pode ser algo muito gostoso, muito prazeroso, mas é um fazer. Você tem que virar para lá, tem que virar para cá, tem que fazer isso, tem que desviar o nariz para descansar. A mão de obra. Tem que engolir saliva. E tem uns que ficam um pouco sufocados. É um trabalho, não dá para fazer por mais de 24 horas, cansa. Tem hora que um tem que largar do outro e dizer, quase que me mata, pelo amor de Deus, que é isso? Primeira coisa que nós temos que considerar, o que, irmãos? Que tudo aquilo que nós fizermos será artificial. Segunda coisa que nós temos que considerar, que se nós estamos fazendo alguma coisa, esse fazer necessita de descanso. Eu já dei esse exemplo aqui, eu vou dizer uma coisa que você não está fazendo, e você vai lembrar agora porque eu vou falar. Você está vivendo num estágio ou num estado de respiração. O prana está entrando em você, está saindo de você. As energias vitais do seu corpo estão retirando da atmosfera e lançando na atmosfera. Você faz isso o tempo que você tem de nascido. E você dorme. E você fica com amnésia. E você se esquece do mundo e das pessoas. E isso não pode parar enquanto você está vivo. Não é um fazer e também não cansa. Alguém está fazendo em você. Quem está fazendo em você? A vida que é Deus está em você. Aí deixa eu dizer uma coisa, caso não dê tempo. O Espírito tem uma respiração. E a respiração do Espírito, sabe qual é? Amor. O Espírito que não tem amor, ele é um espírito morto. O amor é a respiração do Espírito. E quando o Espírito está vivo e respirando, então não é uma questão de fazer, é uma questão de ser um Espírito respirante. Sabe por que você se frustra? Sabe por que uma hora você ama uma pessoa e outra hora você odeia ela? Sabe por que essa luta?
Sabe por que aquele namoradinho para você era a coisa mais linda, mais maravilhosa, mais especial do mundo, e outro dia você queria que ele morresse atropelado por um ônibus lotado de pessoas? É porque você estava fazendo amor com ele ou com ela. Você estava trabalhando para gostar dela, para viver com ela, para estar perto dela, para adular ela, para agradar ela. Você estava trabalhando, mas só que todo trabalho pede descanso. E chega uma hora que você cansa. Eu não vou ser mais besta não. Eu estou cansado disso, eu estou cansado daquilo. E o amor falso, evapora-se. Quantas mulheres estão dizendo: ai meu Deus, eu vivo que é o jeito, meus filhos, né? Eu não vou deixar meus filhos sem pai. Quantas, meu Deus do céu. Quantos filhos olham para o pai e dizem assim: por que eu vim cair num chiqueiro desse, meu Deus? Meus amigos têm famílias tão boas, eu vim cair aqui, eu estou cansado dessa vida. E quando dá fé, a criança é encontrada morta. Isso não é amor. Isso é fazer amor. E todo amor feito é artificial, não esqueça disso. E todo amor que é um trabalho, porque eu tenho que fazer, é o meu marido, eu fico triste. Só Deus sabe como eu lamento no íntimo do coração quando eu vejo uma mulher dizendo: eu tenho que fazer porque é o meu marido, eu tenho que fazer porque é a minha mulher. Eu fico olhando, meu Deus, está trabalhando, está fazendo amor, está criando um relacionamento no mínimo artificial, falso. A qualquer hora esse negócio cansa. A qualquer hora esse objeto frágil que essa pessoa fez se quebra. A qualquer hora, e é o que acontece. E não é porque eu profetizo ou porque alguém profetiza, é porque é a mais nua realidade. Todo o nosso fazer pede descanso. Então, quando nós descansamos ou paramos para descansar, fatalmente temos de ficar algum tempo sem amar. Porque o descanso é sempre o contrário da atividade. Assim como dormir é contrário ao estar acordado, e assim como morrer é contrário ao estar vivo. Simples essas palavras. Simples. Mais fácil do que entender que 2 mais 2 é 4. Na verdade, eu nunca entendi por que 2 mais 2 é 4. Mas eu posso entender isso aqui com muita facilidade. O amor não é uma fabricação, nós temos que entender isso. Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não está dizendo fabrique o amor, não. E aqui é o segredo. Quando Paulo diz ama, quando Pedro diz amai, quando Jesus diz isso, quando Deus diz isso, eles não estão dizendo faça um amor com as vossas mãos. Vão lá para o quintal da casa de vocês, lá para a oficina, confeccione um amor, faça uma fábrica de amor e produza o amor. Não, ele não está dizendo essas coisas. A questão é que nós temos uma mania de ligar as coisas divinas às coisas materiais. E as coisas materiais estão num plano horizontal, e as coisas divinas estão num plano vertical. São direções amplamente opostas, diametralmente opostas. Jeremias ficou sabendo, através da revelação de Deus, que os caminhos do homem não são os caminhos de Deus, e nem os pensamentos dos homens são os pensamentos de Deus.
Então, quando eu ouço Jesus falar, ama o teu próximo, eu não tenho que correr para o entendimento racional. Eu não tenho que me apegar à minha intelectualidade. Eu não tenho que tomar isso para mim como que fosse uma lei, porque uma lei é apenas funcional. Eu tenho que entender isso com o meu espírito, com a minha alma, com o meu coração. Porque é lá nesse coração e no recôndito desse coração que eu posso ter um encontro com Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu tenho que entender isso espiritualmente e espiritualmente. Como é possível eu amar o meu inimigo, se eu não consigo muitas vezes amar o meu filho que me apurrinha o dia todo, o meu marido que perdeu o romantismo de quando era rapaz, a minha mulher que ficou gorda e agora eu não vejo graça nenhuma nela? Como é que eu vou amar, meu Deus? Veja o homem querendo amar nas aparências, amar nos tratamentos. Jesus disse que o amor independe de tratamento, e é por isso que ele vai para o contrário, e é por isso que eu amo a mensagem de Cristo. Ele diz assim: olha, ama os vossos inimigos, quer dizer, nada favorece o amor, mas o amor só é verdadeiro quando ele brota aonde não é favorável. Você tem buscado algo favorável para o seu amor crescer ou nascer, mas ele não nascerá, porque o amor divino, o amor de Deus só é manifesto, só é dado no homem na adversidade. Quero um homem para me amar. E qual é o homem que você quer amar? Um que me trate bem, um que me cubra de flores, um que me dê presente, um que me chame de meu amor. Está amarrado no nome de Jesus, espírito imundo. Você está pregando alguma coisa do inferno, que não é a mensagem de Jesus. O meu Jesus, ele diz: ama o teu inimigo. E ora pedindo bênção por aqueles que te perseguem e te maltratam. Essa é a mensagem do Evangelho. Você está atrás de bajulação. Você está atrás de fomentar, de fazer crescer e engordar um ego que representa a separação de Deus. Um ego que tem que ser negado. Um ego que Jesus diz: quer vir após mim, negue o ego. Negue o ego. Sutilmente você tem alimentado o arqui-inimigo de Deus. E por isso o amor divino não nasce na sua vida. Não pode nascer pela própria natureza das coisas. Nós não temos mais tempo. E certamente muita coisa ainda poderia ser dito. Mas eu quero pegar um tempo que não existe mais aqui, para dizer o seguinte: uma pessoa que não tem o Espírito de Deus na sua vida, ela vai amar sim com muito esforço. E ela vai conseguir amar por um tempo. Mas um amor artificial, não esqueça disso. Um amor falso. Um amor frágil. Um amor volátil, efêmero. Como uma fumaça. A fumaça, ela existe por um tempo, mas ela se dissipa rapidamente. Os montes de Sião estão lá e permanecem para sempre. Há coisas na vida que são passageiras e há coisas na vida que são eternas. Se eu sou homem, macho, eu não tenho esforço nenhum de sentir-me atraído por uma mulher. Mas se eu for uma mulher, eu terei toda uma dificuldade de sentir-me atraído por uma outra mulher. Sabe por quê? Porque meu ser é masculino e o masculino busca o feminino. Então entenda isso. Se o amor de Deus está na sua vida, então você não tem escolha. Você não pode escolher amar esse e aquele não. Sabe por quê?
Porque o amor de Deus, quando manifesta-se, manifesta-se para todos. Para o bom e para o ruim. Para o ímpio e para o justo. E não é questão de fazer. Eu quero que você pense a sua vida agora. Deus quer que você pense a sua vida agora. Se você tem dificuldade de amar, e se você escolhe pessoas para amar, é o primeiro sintoma, o primeiro sinal, a primeira evidência clara de que o amor de Deus não está em você. É a primeira evidência clara de que o Espírito de Deus não firmou residência no seu coração. Eu sei que estou dizendo algo muito duro, mas é necessário. Porque toda palavra de vida eterna é necessária, mesmo que seja dura. Jesus não pode cansar-se de amar. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Porque Ele não fala de si mesmo. Ele fala daquilo que o Pai sopra por sua boca. Sabe por que Paulo tem de morrer como morreu? Mesmo com todas as cadeias, mesmo com todas as perseguições, porque ele e o Pai eram um. Ele e Jesus eram um. E sabe por que a gente não consegue? Porque o nosso amor é artificial. É falso. É um trabalho. Ah, Jesus disse que eu tenho que fazer, agora eu tenho que me esforçar, meu Deus. Eu não me esforço para respirar, eu estou respirando. É tão fácil que eu me esqueço, eu durmo a noite toda e eu nem tomo conhecimento. O que eu tenho que fazer, eu não posso fazer à noite quando estou dormindo. O sono me tira a condição de fazer. Eu tenho que fazer um trabalho na internet, mas se o sono me toma, eu não posso mais fazer. Eu tenho que dar um beijo na minha esposa e tenho que dizer naquela noite que eu amo ela, mas se o sono me tomar, eu não posso dizer, porque o sono me tira o fazer. E olhe como a respiração não é um fazer, você dorme a noite toda. E o prana de Deus está te sustentando, mesmo quando não há mente ativa. Mesmo quando você não pode se defender e nem fazer algo. Quando o amor está em nós, ele está em nós quando nós estamos dormindo e quando nós estamos acordados. E ele está em nós todos os dias. Não num dia de bom humor e ausente num dia de mau humor. Consideremos, irmãos, a mensagem de Jesus. Porque senão, seremos incapazes de cumprir o Evangelho de Cristo que nos ordena. E lembre sempre disso. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem.